Olá, queridos alunos. Hoje vamos tratar de um assunto de muito interesse, a obsessão, seu conceito, as causas e os graus. Tomo único, módulo 6, roteiro 1. E eu saio perguntando a todos vocês, será que a obsessão nós atraímos por passar em determinado lugar, que simplesmente o obsessor vem me acompanhar? Então nós precisamos primeiro definir o que é a obsessão. E a obsessão nos é dito que é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Então, a obsessão ela está ligada à inferioridade do espírito, que, não compreendendo o sentido do perdão, continua a perseguir aqueles que num passado não muito distante foram os seus algozes. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então nós vemos aí que a obsessão ela pode atingir níveis bastante graves para o indivíduo, tornando ele muitas das vezes dependente, quando não, doentes, em função da obsessão. Então a gente vê que ela pode ser de uma forma leve, simples, e ela pode ir agravando esse estado. Exatamente. E o que a gente costuma dizer? Toda obsessão ela começa de uma forma simples, leve, e que depende daquele que está a sofrer a ação, perceber e corrigir essa ação. Nunca esqueçam que o controle de nossas vidas não está na mão do espírito, não está na mão do obsessor, não está na mão de quem quer que seja. O controle de nossas vidas está em nossas mãos. Sou eu que vou dar as diretrizes dessa transformação. E uma vez eu me transformado moralmente, elevando-me moralmente, com certeza eu cesso esta ação de um outro espírito. Então, um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem. Dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Por que desagradável? Pela imposição que ele vai se colocar diante de você. Ele exige ser obedecido. E uma mente dominada, uma mente doente, uma mente debilitada, acaba aceitando esse comando. E isso vai fatigando o ser, vai trazendo uma dependência psíquica esse ser que vai afetar o seu organismo físico. Então, quais são as causas da obsessão? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Opa, quer dizer que eu tenho então mecanismos para combater a obsessão? Será que eu tenho formas de ficar livre da obsessão? Será que eu preciso necessariamente fazer uma série de preceitos para me livrar da obsessão? Ou está nas minhas mãos essa chave de controle? Ou eu posso, através da minha elevação moral, da minha correção moral, da minha reforma íntima, alterar o curso dessa ação? Simplesmente, da mesma forma que o contato com o mundo espiritual ele se dá através de um processo físico, ou seja, uma conjugação de ondas, a obsessão também. A única diferença é que, com o plano espiritual elevado, eles dão conselhos, como foi falado aqui, se eles não são atendidos, eles se afastam. E o obsessor não. O obsessor ele quer impor a sua vontade, ele quer incomodar, ele quer causar transtornos. Mas nunca esqueçam, o principal elo de ligação é a minha imperfeição moral. Esse que é o mecanismo que é utilizado pela obsessão para se aproximar do indivíduo, para criar dependência. O livro dos médiuns relata que existem várias causas de obsessão, ou seja, o motivo que leva um obsessor a obsidiar alguém são diversos. E ele cita aqui alguns. Ele fala que uma vingança, que esse toma de um indivíduo de quem guarda queixas de uma vida anterior, ou até mesmo de uma vida presente, o desejo de fazer mal, simplesmente por querer fazer mal,
Alguns são guiados por covardia, simplesmente porque querem atacar aquele, explorar a sua presa. Então, são vários os motivos que levam, não necessariamente um inimigo de outra vida. Porém, a porta aberta é justamente o quê? É essa imperfeição moral. Então, o que nos liga ao mundo inferior é a nossa imperfeição moral, assim como a nossa elevação moral nos liga ao mundo superior. Então, as principais variedades de obsessão são a obsessão simples, relativamente fácil de ser resolvida, a fascinação, que começa a agravar essa situação, e a subjugação, que é a forma mais grave da obsessão. Nesta, o indivíduo vai precisar de ajuda não só espiritual, mas psíquica. Psiquiatra, muitas das vezes, porque esse indivíduo chegou a uma condição tal que, para se livrar dessa condição, ele precisará de auxílio da medicina para poder encontrar a porta de volta à normalidade. Então, na obsessão simples, verifica-se quando um espírito moralmente inferior se impõe a um médium. Intromete-se nas comunicações contra a sua vontade, impede que esse se comunique com outros espíritos e substitui os espíritos que são evocados. Qualquer médium, principalmente quando lhe falta experiência, pode ser enganado por espíritos mal intencionados. Entretanto, o que caracteriza a obsessão simples é a persistência de um espírito em perturbar as comunicações e a dificuldade que o médium encontra para livrar-se desse inconveniente. Alguns vão nos perguntar, mas só com o médium? Não, com todos nós, porque todos nós, como dissemos, somos médium. O que é a mediunidade? Senão uma disposição orgânica. Por ser uma disposição orgânica, todos nós estamos inseridos. Apesar do texto dar uma particularidade dessa obsessão ao médium e que nos remete sempre à ideia do médium que dá assistência em casa espírita, não. Todos nós estamos sujeitos à obsessão. Da simples à mais gravosa. Por quê? Porque nós reunimos a condição de sermos médium por natureza. Por quê? Porque ele é uma disposição orgânica. Logo, essa ideia de médium, só o médium, aquele que trabalha no centro espírita, aquele que se doa no centro espírita, não. Qualquer um de nós estamos sujeitos a esse tipo de ataque, a esse tipo de ação do mundo inferior para impedir o nosso progresso. Então, mostrando aí que a obsessão simples, ela traz o quê? Um constrangimento, ela traz um incômodo, ela traz um atrapalhar da vida do médium, o médium aí, como já esclarecido, e que a forma de se lidar com isso, basta você quebrar essa comunicação. E a gente vai ver em aulas mais à frente, mostrando qual é a forma de cortar esse processo obsessivo. Porém, ainda se trata de uma forma leve, uma forma, como o próprio nome já fala, obsessão simples. Fascinação é outro caso também que vai agravando dentro dessa classificação. É entendida como uma ilusão criada diretamente pelo espírito no pensamento do médium e que inibe o seu discernimento ou a sua capacidade de julgar as comunicações. O médium fascinado não se considera enganado. Ele não se considera enganado. Muito pelo contrário, não? O espírito obsessor consegue impedi-lo de reconhecer o engano, mesmo quando a mistificação é grosseira e ridícula. As consequências da fascinação são as graves, uma vez que o obsessor dirige a vítima, fazendo-o aceitar teorias e ideias as mais absurdas. Nos casos de fascinação, os espíritos obsessores são, geralmente, bastante espertos e ardilosos. E muito ardilosos, diga-se de passagem. Primeiro, porque ele vai colocar um nome de conhecido valor dentro de uma sociedade, vai dizer coisas que o médium fascinado não vai perceber que são ideias absurdas, desconexas, sistemas que não têm a menor lógica e que vai levar esse indivíduo, com certeza, ao ridículo, ao final desse caminhar. A subjugação, a forma mais grave, é o desenvolvimento que anula a vontade da pessoa, fazendo-a agir de acordo com a vontade do obsessor. O obsediado fica subordinado a um verdadeiro julgo. A subjugação pode ser moral ou corpórea. No primeiro caso, a pessoa é obrigada a tomar decisões quase sempre absurdas e comprometedoras. No segundo caso,
O espírito age sobre a organização física, provocando desde movimento involuntário, simples, até lesões graves no corpo do encarnado. Então, você observa que, neste caso, a subjugação é, digamos assim, o nível mais elevado de uma obsessão, onde o ser que está sendo submetido, ele se torna um escravo. E este ser, dificilmente ele consegue sair dessa armadilha sozinho. Ele vai precisar de ajuda, não só do aparato espiritual, mas do aparato médico, para que ele possa ser auxiliado e compreender o que está se passando. E rezamos para que esse médico tenha o conhecimento da doutrina espírita para auxiliá-lo, ao invés de enchê-lo de fármacos, achando que esse indivíduo está enlouquecido, quando na verdade ele está sob a influência de um obsessor, e que tudo que ele precisa não são os fármacos, mas sim a orientação para se livrar dessa situação, para que ele possa efetivamente voltar à normalidade. Mas nunca esquecemos que a subjugação, o início dela foi lá na obsessão simples, a forma mais simples de ir tomando conta daquele ser. E por falta de cautela, por falta de modificação, por falta de reforma íntima, de falta de elevação moral, esse indivíduo chegou ao fim da subjugação, a forma mais gravosa da obsessão. Eu acho que isso é interessante a gente sempre ressaltar que, não tirando o caráter grave da fascinação, porque são espíritos ardilosos que estão ali agindo de forma tão intensa que o próprio médium ou aquele que está sofrendo obsessão não consegue perceber que está passando por ridículo, que está falando coisas ridículas, que está sendo ludibriado. A subjugação, ela vai além da esfera moral, ela vai também na esfera corporal. Então, o subjugado, ele pode cometer atos contrários à sua vontade, se ele tivesse consciência daquilo. Então, ele pode realmente ser um joguete na mão do espírito. Os manicômios judiciários, tem muita gente subjugada lá, julgando que foi um indivíduo que praticou o ato conscientemente, quando, na verdade, ele não tinha consciência da ilicitude do ato praticado, porque está sob o domínio da subjugação. Então, se visitarmos os manicômios judiciários, encontraremos muitos, mas muitos seres, irmãos nossos, nesta condição da subjugação. E que é assustador, porque enquanto não receber o devido amparo, o devido socorro, vai se manter nessa condição até o final dos dias, quando não sucumbe, dadas as lesões físicas que vai ocorrer com esse indivíduo, que ele acaba sucumbindo. Então, entendendo a obsessão como o domínio de uma mente sobre outra mente, ou seja, um processo de transmissão mental, compreender-se-á que ela pode apresentar outras características além daquelas até aqui focadas, ou seja, a atuação de espíritos encarnados sobre o encarnado. Mas note, eu volto a frisar, é preciso haver a conexão mental. Ninguém pega o obsessor porque atravessou a rua, pegou um ônibus, passou em determinado lugar e pegou o obsessor. Opa, peguei o obsessor. Não, não é assim que funciona. É preciso que haja essa conjunção mental, essa ligação mental. E como é que se dá essa ligação mental? Pelo meu mau proceder, pela minha conduta de moral pouco elevada. É aí que eu estabeleço essa conexão. Então, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas dizendo: eu estava passando e o obsessor fez isso comigo. Não, não fez isso com você. O que ocorreu é que você estabeleceu a conexão, a perfeita conexão para que isso ocorresse, porque ela se dá sobre mente com mente, ligações mentais, não é ligações físicas, são ligações mentais. E quando essa ligação mental ocorre, é claro que o domínio começa a ser exercitado. Existe em grande número pessoas obsediando pessoas, caracteriza pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elege como vítima. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, ânsia de poder, e exercida muitas vezes de maneira tão sutil que a pessoa dominada julga-se extremamente amada e até mesmo protegida. É uma obsessão de encarnado para encarnado. Um exemplo, o marido que subjuga a esposa que tiraniza o marido, são expressões desse tipo de obsessão. Então, a obsessão, ela não está só dentro do limite do desencarnado para o encarnado. Não, ela ocorre de encarnado para encarnado. E veremos outras formas aqui que muitas das vezes até nos surpreende, que nós nem percebemos que estamos obsediando pessoas, ou quando não,
espíritos. Embora possa parecer difícil, a obsessão também acontece de um espírito encarnado para um desencarnado. Fato mais frequente do que se pensa, pois muitas criaturas humanas vinculam-se obstinadamente aos entes amados que as precederam no túmulo. Expressões de amor egoísta e possessivo levam à fixação mental naqueles que desencarnaram, retendo as reminiscências da vida terrestre, não lhes permitindo o equilíbrio necessário para enfrentar a nova situação na vida espiritual. Idêntico processo verifica-se quando o sentimento que domina o encarnado é o de ódio, revolta e outras imperfeições morais peculiares do ser humano. Então mostra aí que não necessariamente se quer fazer o mal. Muitas vezes é o excesso de amor egoísta, o amor que a gente ainda não compreende, o amor que Jesus nos ensinou que a gente ainda não compreende, que faz com que nós aprisionemos os seres que partiram antes de nós para a vida espiritual. E aí sim, nosso sentimento egoísta pode causar perturbações. Então, é muito comum esse tipo de comportamento e muitas das vezes até inocente, muitas das vezes sem qualquer interesse, mas o sentimento egoísta que nós nutrimos, não queremos perder o amado ou a amada, perder de nossas vistas, e quando isso acontece, nós colocamos grilhões nesses espíritos, eles ficam presos, circulando, circundando as nossas vidas em eterno sofrimento. Porque eu estou em sofrimento e ele, consequentemente, está em sofrimento. A dor é inevitável. Todos nós temos a dor da partida, indiscutivelmente, até porque não fomos preparados para o evento morte. Mas o sofrimento não. O sofrimento é opcional. E o sofrimento, em sendo opcional, está nas minhas mãos em libertar o ente que amo. Se eu efetivamente amo, se não há dúvida desse amor, esse amor que eu nutro por aquele ser é de querer o bem dele, porque sim, a maior oferenda que eu dou a quem eu amo é dizer que quero vê-lo feliz. E não querer a minha felicidade, querer a felicidade dele. E se efetivamente eu tenho esse sentimento por ele, a primeira coisa que eu preciso aprender é libertá-lo. Abrir as gaiolas para que ele possa voar, para que ele possa ser feliz. Esse é o dever de todos nós, e não os aprisionar, não nos tornarmos obsessores deles. Uma outra forma também de obsessão que ocorre longe dos olhos dos encarnados, mas que é muito comum, e aliás, muitas dessas obsessões que eu vou narrar para vocês, elas vão trazer resultados na reencarnação, porque são inimigos que estão travando esse conflito há muito tempo e que vêm arrastando essa dificuldade, não é de agora. E ela se estabelece aonde? Na erradicidade. Espíritos encarnados também obsidiam espíritos desencarnados. O mesmo drama de domínio de uma mente sobre outra mente desenrola-se também no plano espiritual. É a obsessão de desencarnado para desencarnado. Situações que ocorrem na erradicidade são muitas das vezes reflexos daquelas que ocorrem na crosta terrestre e vice-versa. Então é o que eu estou dizendo a vocês. Esses conflitos, essas situações não resolvidas no plano material, ainda encarnado, quando tivemos a oportunidade de resolvermos essas pendências através do bendito, maravilhoso remédio dado pelo nosso Mestre Jesus, que é o perdão, quando esse remédio não é ofertado para as partes envolvidas nessa relação, vão carregar esse mal-estar, esse ódio, esse sentimento de conflito na erradicidade e vão manter essa situação enquanto não resolverem. Então, vocês observem que a obsessão ela se dá em todos os níveis. Desencarnado para encarnado, encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado e desencarnado para desencarnado. E tudo reside aonde? Na palavrinha que eu acabei de falar para vocês, perdão. Aliás, o Mestre Jesus já falava para a gente, né? Dizendo que vá ter com teu inimigo enquanto estás no caminho com ele. Porque senão, o que acontece é isso. A gente leva para o além-túmulo as nossas diferenças, os nossos problemas não resolvidos ou até mesmo agravados. Exatamente. Então, o lenitivo para suspender, para cortar esse liame entre espíritos é, primeiro, o perdão. O segundo é a nossa reforma, a nossa elevação moral, para que não possa haver a religação desse conflito. Então, muitas vezes, nós queremos até perdoar aquele indivíduo, mas não nos reformamos.
E se não nos reformamos, a ligação está restabelecida novamente. Então, para que eu possa efetivamente resolver essa questão, eu preciso, primeiro, perdoar. Mas não é perdoar de perdão de boca para fora, está perdoado, não. É perdoar de verdade, perdoar com o coração, perdoar de tal forma que aquela ação, aquele evento que foi causado por outrem, quando pensado, não me traga mágoa, não me traga sofrimento. Isso é perdão. Isso é entender o que é perdão. Isso é efetivamente se curar das lesões produzidas. Isso é perdão. Perdão não serve para simplesmente perdoar o outro. O outro vai continuar da forma que ele é. Porque perdão lhe serve para aquele que é vítima, para aquele que sofreu o dano, para aquele que foi atingido. É isso o remédio do perdão. E quando eu dou esse perdão, ou seja, eu compreendo essa ação, eu entendo essa ação e perdoo, e efetivamente me elevo moralmente, pronto, acabou o problema da obsessão. Tem uma outra questão também, que a gente pode enganar as pessoas com palavras, né? Mas no mundo espiritual a gente não consegue enganar. Ele está frisando que o perdão tem que ser sincero. Por que tem que ser sincero? Porque a gente tem que mudar o nosso padrão vibratório. E quando se perdoa, você altera o seu padrão vibratório. E aí sim, você vai poder quebrar essa sintonia que você estava tendo com esse espírito obsessor. Porque se você só fala que perdoa, mas continua mantendo aquele padrão de mágoa, de ódio, de vingança ou de sentimentos pouco elevados, mesmo que você diga que perdoou, você vai continuar mantendo aquela sintonia, mantendo o mesmo padrão vibratório, e o mundo espiritual, ele enxerga justamente o padrão vibratório. Até porque no mundo espiritual, palavras têm valor nenhum. Palavras nós usamos aqui. É a necessidade de materializar nossas ideias. No mundo espiritual, a comunicação se dá através de pensamento, de ideias. Então, a materialização dessas ideias se dão na medida que os dois seres, os dois espíritos, se intercomunicam. Aí que ocorre essa comunicação. No nosso mundo, nós precisamos falar. Materializar meu pensamento através da palavra, ou da escrita ou da palavra. É assim que eu materializo as minhas ideias. No mundo espiritual, não. Basta haver a comunicação mental. Por isso que não conseguimos enganar, por isso que não adianta eu falar, eu te perdoo, quando na verdade as minhas, como ela bem colocou, as minhas sintonias, as minhas vibrações, continuo dizendo o que eu penso acerca daquela situação. Então, finalmente, a obsessão pode assumir ainda a expressão de obsessão recíproca. Assim como as almas afins e voltadas para o bem cultivam a convivência amiga e fraterna, também existem criaturas que permutam vibrações de natureza inferior, com as quais se comprazem. É uma espécie recíproca que tanto pode ocorrer entre encarnados quanto entre desencarnados, ou ainda entre este e aqueles. Então aqui ele te mostra que é uma conjunção de ambos os lados, sendo obsessor, ora vítima, ora algoz. Independentemente do seu estado momentâneo. Se está no estado encarnado, se está desencarnado, se é de encarnado para desencarnado, se é o contrário, não importa. Está dizendo aqui que isso pode acontecer de um para o outro. De um para o outro. Então acontece, seres que desencarnaram e que nos odiavam e nós continuamos emitindo ondas de ódio. Então ele vai continuar nos odiando no plano espiritual e nós vamos continuar emitindo ondas de ódio para com eles. Então a reciprocidade não cessa. E como ela bem lembrou a passagem de Jesus, vai ter com seu irmão antes de chegar na frente do juiz, né? Porque terá que se pagar a conta, tintim por tintim. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido para vocês a questão da obsessão. Como a gente costuma dizer, a doutrina espírita, ela não é complicada, nós é que complicamos, nós que criamos nossos sistemas e inventamos e criamos situações, quando na verdade ela é esclarecedora. Ela vai te mostrar, como mostra, né, qual é o caminho para resolver o problema da obsessão. Eu preciso de rezas fortes, eu preciso de incensos, defumadores, palavras para resolver isso? Ou eu só preciso uma transformação moral para cessar essa ligação? Na próxima aula vamos falar mais ainda um pouquinho sobre o processo obsessivo. Fiquem com Deus.